Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma sexta-feira aqui, sexta-feira é sempre bom. Sextou, né, moçada? Resenha de sexta número 2 aqui no YouTube, né? Segunda edição aqui pelo YouTube, onde eu pretendo fazer, eu fazia no Instagram e agora estou trazendo para o YouTube aqui, que eu acho que fica mais oportuno para esse papo um pouco mais demoradinho, né? Eu sou o Daniel Dapper, esse aqui é o canal Viva Mais Vida, o seu canal para compras de tênis chineses e asiáticos aqui na internet, certo? Moçada, antes de falar do assunto propriamente dito, que hoje não é tanto sobre tênis, sim sobre corrida, mas não sobre tênis, eu quero atentar para um tipo de tênis que a gente tem no nosso canal, que tem lá o ícone treinos de tiro. Percebe como é que é esse tênis aqui? O helicóptero passando, mas vamos embora, né? Acho que o microfone está saindo, né? Treino de tiro, moçada. Tá vendo que esse tênis aqui tem um perfil mais baixinho? Ele é um pouquinho mais firme. Esse aqui tem uma plaquinha de nylon no meio, entendeu? Olha o grip dele para tracionar bem. São mais firmezinhos e baixinhos. Eles são pensados, são inspirados em sapatilhas dessas de 100 metros, 200 metros que tem, né? Procure saber aí como é que é um tênis, uma sapatilha de treino rápido. Eles são um pouco inspirados nisso, entendeu? São mais baixinhos, tem um grip e eu acho que vale a pena, né? Não são tão falados esses modelos, mas acho que para você que quer investir em ter equipamento aí, né? Equipamento nunca é demais, né? Para quem quer investir, para quem pode investir, vale a pena olhar na nossa seção lá, treinos de tiro, que vai ter opções lá como essa. Esse aqui é o Keldan Feiteng 2.0, vai ter opções como essa, desse tipo, para você escolher lá, e eu acho bacana você se atentar para isso, para quem pode, é legal, certo? Mas moçada, a resenha de hoje não é sobre tênis que eu quero conversar com vocês aqui, e é uma coisa que eu converso muito, né? A gente conversa muito com o pessoal da corrida, meu atendimento eu falo bastante, ele é muito conversado, eu adoro fazer isso, né? E a gente tem situações que se repetem, que a gente escuta de um e de outro. E essa me toca especial porque ela tem um pouco a ver comigo. Moçada, a palavra mais forte que a gente aprende, talvez seja a primeira palavra que a gente aprende na vida, sabe qual é? É o não. O não é uma palavra libertadora, muitas vezes. Vou explicar o raciocínio e como é que ele se comunica aqui com o nosso papo. Eu não sou um cara que gosto de correr corrida de prova, essas provas, sabe? Não gosto, nunca foi a minha vibe muito. Acho legal, acho um movimento fantástico, auxilia demais a vender tênis, eu não sou contra que isso exista de maneira alguma, mas essa não é a minha vibe. Eu comecei a ter contato com a corrida em 98, moçada, tiozão, era menor de idade ainda, tinha 16 anos. Comecei a ter meus primeiros contatos e a partir de 2001, 2002, por aí, comecei a ter o hábito de correr com frequência e nunca mais abandonei. Já fiz várias maratonas, já fiz meia maratona de 10, mas eu sou um cara que tem um pouco histórico de provas. Perante o tempo que eu corro, a minha média de participação em provas é bem baixa, porque não é a minha vibe, não é a minha vibe. E eu vou contar como é que foi que isso começou, essa história comigo. E como ela começa com muita gente. Ela normalmente pode começar com um professor, quando você pega uma assessoria. Comigo foi assim que eu fiz a minha primeira prova. Foi a primeira vez que eu peguei uma assessoria e o professor me pegou e falou assim: vamos fazer um planejamento e vamos botar uma prova-alvo, Daniel. E eu meio que no automático, beleza. Aí tinha lá a data, a inscrição, fiz o meu treinamento e a tal da prova. Na época eu era meninão, né? Deve ter sido 2002 isso, ou 2001. Foi a primeira vez que eu fiz uma planilha, né? A prova era de 5 km só, era uma prova rápida. E eu, meninão, tava quebrado, né? Espila tava feia, tudo era complicado, né? Prova sempre foi caro, não é hoje que elas estão mais caras, elas sempre foram caras. E na época o cascalho apertado, eu, caralho, tem mais essa prova agora. E já não gostava muito, não era a minha vibe, entendeu? Aquele monte de gente, aquele som de música eletrônica, não era a minha vibe muito. Eventualmente a gente gosta, né, moçada? Não tô dizendo que eu não vá nunca e não acho legal nunca, mas não é a minha vibe. E aí eu pensando naquilo, e aí fiz o treinamento, fiz tudo certinho, conforme o professor botou a prova-alvo. Chegou no dia da prova,
Eu morava nessa época em Porto Alegre, bairro Petrópolis, pertinho da Praça da Encol. O pessoal de Porto Alegre aí vai saber do que eu estou falando. Eu morava na Rua Lavras, pertinho da Encol. E eu me lembro que quando chegou o dia da prova, um domingão, tava um dia que nem hoje, assim, bonito, legal. Eu já vendo aquela movimentação de manhã da vizinhança, indo caminhar, indo fazer um exercício. E eu me lembro que eu pensei assim, cara, que vontade de dar uma corridinha aqui pelo bairro mesmo, na praça. E lá vou eu para essa prova aqui. E puta merda, fiquei com aquilo na cabeça. E aí cheguei lá, fiz a prova e aquilo tava me incomodando, sabe? Não tava bem claro o que era, mas tava... Foi um dia daqueles dias que a gente acaba sendo um pouco desagradável com um e com o outro, porque tá fazendo uma coisa que nem tá tão afim de fazer. Acordei mais cedo do que eu queria, sabe? Eu só pensava assim, meu Deus, que vontade de estar correndo lá na minha praça às 9 da manhã e não às 7 aqui nesse Lona, tendo acordado mais cedo. E eu fui, sabe aquele dia que você tá chato consigo mesmo, que as coisas não tão legal, você não tá gostando tanto, e aí até você mesmo se enjoa de você mesmo, assim. E eu tava me sentindo naquele dia. Nessa época, moçada, eu descobri o poder da palavra não. Chegou na segunda-feira, eu fazia análise nessa época. Aliás, recomendo, eu fiz 5 anos, você faz que é bom. Não tem nada de se conhecer, é a melhor coisa do mundo. E eu cheguei lá para minha análise, Dr. Vitor, né? E aí, Daniel, como é que tá? Aquela coisa toda. Como é que foi o final de semana? Era uma segunda, né? E eu peguei e falei assim, Dr. Vitor, mais ou menos, foi muito legal, né, no final de semana. Aí contei da prova, contei que eu no fim tinha feito porque o meu professor tinha mandado eu fazer, tinha orientado, porque a data-alvo. E aí, aí ele me ouvindo, e eu repetia na minha argumentação para ele a seguinte frase, daí eu não tive o que fazer, daí o cara tinha a prova, eu tinha que fazer, eu não tinha o que fazer. O treinamento era esse e eu não tinha o que fazer. Aí daqui a pouco o Dr. Vitor me indagou e falou assim, Daniel, mas eu tô escutando tu falar assim como tu não tinha o que fazer, mas como assim tu não tinha o que fazer? Por que tu não falou que não para esse professor, que tu não queria fazer prova, que tu queria fazer o treinamento, mas que tu não queria fazer a prova? Era só tu falar não para ele, né? É bem simples, e aí tu não teria passado por isso. E aí eu parei para pensar naquilo, moçada, e pensei, verdade, né? Que coisa simples, o não. Era só eu ter dito não. Por que eu me condicionei a ouvir e não soube dizer o meu limite, qual era, que eu não queria. Foi o dia, você vê, tá vinculado com essa história da corrida, a situação de dizer o não, moçada. Dizer não pode ser libertador. Depois que eu captei aquilo ali, rapaz, como facilitou a minha vida, não só para isso, para tudo que é coisa, né? Saber dizer não. E aí o que vem, eu vejo isso muito se repetir com o pessoal que conversa comigo aqui. Tem muita gente, moçada, que não é dessa vibe das provas. E o cara quer fazer o treinamento. E aí ele pega um professor, vai para uma orientação lá, e o professor vem e traz para ele, vamos fazer a prova-alvo. E alguns meio que, claro que para o professor é interessante, porque ele está lá no meio dele, ele vai chegar com a assessoria dele, a barraquinha dele, a propaganda para ele, e tudo certo, legal. Então eles tentam empurrar para isso. Agora sim, se você não quer, diga não. E se isso foge do método que o seu professor tem para apresentar para você, procure outro. Alguém vai dar e provavelmente nenhum vai se opor a isso, né? Mas eles tentam. E quando o professor tenta levar para isso, você tem que saber dizer o não. É bem simples. E moçada, parece bobagem, repito, essa resenha não vem à toa. Ontem eu estava conversando com uma senhora que está correndo, e ela é super reservada, né? Começou a correr já mais velha, e ela não quer estar lá nessa história da prova. Ela não quer. Pois é, tem essa prova, ela conversando comigo, agora me inventaram isso, diz ela, né? E eu falei, a senhora, se eu não me engano, Gleice é o nome dela, não lembro de cabeça. E eu falei, minha amiga, diga não, eu sei o que você está falando, e entrei nessa resenha com ela, eu sei como é que é isso. Eu não sou um cara que gosta muito dessas provas, eu prefiro, meu amigo, aqui ó, hoje então, que eu moro aqui, isso aqui é um paraíso para correr, a pista ali na Barra é retinha, plana, praia. Termino a minha corrida, dou um tibum,
tomo uma água de coco, se é final de semana já tomo uma cervejinha ali. Isso aqui, eu vou dizer, olha, não tem melhor. Para me tirar disso aqui e me levar para uma prova de corrida, olha, cara, tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil. Então, moçada, não saiba dizer o não se esse é o seu caso. Saiba dizer o não, entendeu? Não é todo com essa coisa da prova, né? Até o tênis, tem o tênis de prova, já leva para a história da prova. E legal, não é contra a prova. Escutem bem, não é contra as provas isso. Não é. Jamais. Mas você não precisa participar desse ambiente se você não quer. E tem aqui um amigo aqui, ó. Se reconheça comigo. Eu não sou chegado. Não acho uma maravilha. Não acho uma maravilha gastar para correr nos lugares que eu posso correr sempre. Ter que acordar cedo pra caralho. Prefiro, o meu horário é 9, 9h30 de acordar. Eu nem sou ativo de manhã cedo, sou meio devagar de manhã. Prefiro correr até na parte da tarde muitas vezes por causa disso, porque o meu processo é mais lento. Essas provas são cedo pra caralho. Domingo, 6 da manhã, não. Nada contra, eventualmente vou fazer algumas e faço algumas, né? Faz tempo já, aliás, né? A última que eu fiz foi a meia maratona do Rio de 2024. A meia maratona internacional, acho que foi a última que eu fiz, se eu não me engano. Então assim eu tenho pouquíssimas medalhas em casa, pouquíssimas, e eu corro, moçada, tô sempre correndo, meus treinamentos aí variam de média de 50 km por semana, para um amador tá bom, entendeu? Mas eu não sou um cara de prova. E se isso faz sentido para você, se isso que eu tô falando aqui faz sentido para você, aprenda, chegou na assessoria lá, que é onde vão tentar empurrar para essa história. Saiba dizer o não é libertador, moçada, para tudo. Eu tô pegando o gancho da corrida aqui, mas depois que você descobre o valor e a importância de saber dizer não, de não se colocar em situações que você não quer estar e ser claro com isso, isso vai ser um divisor de águas na sua vida se você ainda não aprendeu a lidar com isso. Então, a resenha é sobre isso, moçada. Não gosta de prova? Não é chegado nisso? Mas quer treinar? Quer ter o seu melhor? Chega, deixa claro já para o seu professor, olha, professor, quero fazer uma planilha, quero melhorar, quero isso, mas assim, não me toca na prova. Não quero, quero correr do meu jeito, vamos botar um dia, eu vou cumprir naquele dia, entendeu? Podemos até estar juntos, mas eu não quero na prova, entendeu? É isso, moçada, a resenha é sobre isso. E volta aqui a dica, ó, tênis de tiro, procura lá, esse aqui é o Kyodan esse aqui é o Kyodan Feiteng 2.0, tá? Procura lá no site do Viva Mais Vida a seção tênis de tiro, que pode ser um tipo de tênis que você não tem conhecimento ainda, ele é pouco falado e daqui a pouco você pode gostar. Valeu? Tamo junto aí, bom final de semana para todo mundo, valeu!